Salve! Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a Helena, estudante de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto, moradora na cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro. E hoje, dia 9 de agosto de 2023, estou gravando o 6º vídeo para este canal. Bom, tem um trecho do primeiro volume que eu sempre me debrucei sobre ele e eu gostaria de trazê-lo para vocês agora, já que o nome do nosso vídeo de hoje, o nosso programa, é sobre a calma. Então, esse trecho do primeiro volume, na página 127 e na página 128, diz assim: o vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. O rei dos sábios, o vivente inteligente, não se aborrece nunca por coisa alguma. Então, eu sempre me debrucei sobre essa questão, porque sempre que nós deixamos de seguir essa orientação do racional superior, de um modo geral, os resultados são muito ruins. Então, para você que não conhece a cultura racional, ou para você que está no início do estudo dos livros Universo em Desencanto, não desconsidere essa informação, essa orientação que ele nos dá para o nosso próprio bem. Então, olha o que ele diz, que o vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. Então, ele nos ensina que dá para aprender, né? Então, a gente que vive num mundo de tanta confusão, de tanto conflito, de tanta intriga, de tanto disse-me-disse, ele está nos dando a informação de que nós podemos aprender a não nos aborrecer, a não nos deixar levar pelas influências das energias elétrica e magnética que fazem com que nós saiamos da linha racional, da conduta racional. Sim, porque o racional superior, nos seus livros, ele diz que o estudante de cultura racional, ele lê o seu livro diariamente, né, seguindo os 3 mandamentos. Quais são os 3 mandamentos? A obediência, a persistência e a paciência. Então, você dedica um tempo diário para o seu estudo, quanto mais tempo, melhor. E quando você sai dali para viver, para cumprir as suas funções do dia a dia, você tem que estar atento, você tem que estar vigilante, você tem que levar consigo as informações e a mensagem que o racional superior nos traz diariamente. Então, é o que ele nos diz, nós temos o dever de ser cada dia melhores. Nós temos o dever de seguir uma linha racional, uma conduta racional, né? Qual é a conduta racional? A cultura racional é um conhecimento de paz, de amor e de fraternidade. Então, já no primeiro volume, ele nos orienta que nós devemos seguir essa linha. E para você seguir essa linha, para você procurar não se aborrecer, você tem que usar a calma, né? E eu não estou dizendo que é fácil, que não é fácil, mas não é impossível. Como assim? Nós sabemos que nós hoje, no nosso planeta, né, nós vivemos uma fase de salve-se quem puder e se puder. É a fase de liquidação física, moral e financeira, falência física, moral e financeira. É o que nós estamos vendo aí. As anormalidades se normalizaram. É um trecho textual do Universo em Desencanto. Então, nós vemos o mundo de ponta cabeça, porque é a saída de uma fase, a fase que terminou em 1935, quando chegou à Terra a fase racional, a fase do conhecimento da nossa verdadeira origem e
Com o fim dessa fase, o fim da fase do pensamento, começa o início da fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo da nossa raça, o mundo da nossa origem e saber como voltar para lá. Mas antes de voltar para lá, o que ele nos esclarece é que nós vamos desenvolver um equilíbrio racional, um equilíbrio de tal forma em que nós vamos aprender a viver dentro dos seguintes mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Por quê? Porque nós aqui estamos todos embolados. E por que estamos embolados? Porque nós somos todos irmãos. Todos nós que aqui estamos somos irmãos de origem. Então, quando o racional nos ensina com tanto amor, com tanto carinho, com tanta misericórdia, logo no início das primeiras páginas do primeiro volume, ele fala: não se aborreça, não perca tempo com isso, não brigue, não discuta. Vamos parar com esse brigueiro infernal de uns contra os outros, uns falando mal dos outros, as fofocas, os julgamentos, as críticas, tudo uma perda de energia. Nesse momento em que você está criticando, que você está brigando, que você está contra esse, contra aquele, contra isso, contra aquilo outro, você está vivendo exatamente o pensamento. O pensamento é isso, o pensamento é a discórdia. Com o pensamento ninguém vai acertar mais nada, porque já passou a fase dele. Agora a gente está numa nova fase, a nova fase natural da natureza, que é a fase racional. Fase racional é a fase de Deus, a fase divina, onde nós já estamos começando a desenvolver o raciocínio, e no raciocínio todos vamos acertar, porque o raciocínio é a concórdia, concordando todos com tudo e vivendo a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade diariamente. Então, quanto amor quando o racional superior nos chama atenção para isso. Parece uma coisa boba, não se aborreça, né? O vivente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca. Por quê? Porque quando a gente se aborrece, você está dando margem à atuação da energia magnética. E observa o nosso corpo. O nosso corpo, quando vem alguma coisa que nos contraria, e você começa a falar daquilo, você começa a reclamar, começa a lamuriar, começa a discutir. Quando você entra por essa forma de conduta, o nosso corpo passa por um estresse terrível, porque a atuação da energia magnética, e aí há a liberação, com esse estresse, há a liberação dos hormônios do cortisol, da adrenalina, noradrenalina, que, entre outras coisas, fazem com que os nossos batimentos cardíacos e a nossa respiração acelerem tremendamente, a nossa pressão sanguínea aumenta e os nossos músculos ficam todos endurecidos, ficam todos contraídos. Todo mundo lembra, quando você tem que fazer uma sessão de fisioterapia, a profissional põe a mão nos nossos ombros e fala: nossa, é uma pedra, você está muito nervosa, né? Quer dizer, então isso prejudica a coluna cervical, a coluna de um modo geral, e causa inúmeros problemas de saúde, tudo começando pela atuação da energia magnética. Então, não vale a pena a gente esquecer essa orientação. Eu mesma, sempre que eu escorrego, e aí eu peço perdão ao racional superior, como pode, né? Eu de novo estou escorregando, de novo alguém chega perto e começa a puxar algum assunto de fofoca para falar mal de alguém ou mal de alguma coisa, e quando você bobeia e de repente você vendo que você já está fazendo um comentário maldoso, contrário ao que a gente está aprendendo na cultura racional. E aí o magnético gosta, porque o que é a energia magnética? Ela é estridente, ela gosta de barulho, ela gosta de confusão, ela tem manha e artimanha, né? Então, quanto mais barulho, quanto mais briga, quanto mais auê, mais ela gosta, mais ela se diverte com o nosso desequilíbrio. E mais,
como nós já estudantes de cultura racional, nós já somos conscientes de tudo isso. Então, se você sai fora da regra racional, que é não se aborrecer, que é não dar margem a nada dessas questões ruins, você sofre dobrado, porque o consciente sofre dobrado. Porque já sabe e ainda está querendo agir de forma equivocada, então vai colher os frutos. E isso aconteceu comigo e acontece com qualquer um. Quando a gente deixa de seguir a regra racional, às vezes você leva uma semana para você consertar aquela confusão, às vezes um mês, às vezes até um ano, né? Porque a energia magnética está aqui na missão atual de nos lapidar. Por isso que o sofrimento aumenta tremendamente. Por quê? Porque ela está aqui nessa missão de nos lapidar para que nós acordemos, para queremos saber o que nós estamos fazendo nesse mundo, numa condição de vida, de seres pensadores, sofredores e mortais. E ninguém está satisfeito, ninguém fica satisfeito em sofrer, e ninguém fica satisfeito em perder a vida e que nenhum ente querido perca a vida. Então essa é a missão agora da energia elétrica magnética, nos lapidar, apertar o sofrimento, para que a gente queira desgrudar da matéria, desgrudar dos valores materiais, desgrudar dessa miragem em que a gente só enxerga a matéria, só enxerga os bens materiais e deixa o tempo passar e está perdendo a chance de se conectar ao nosso verdadeiro mundo de origem, desenvolvendo a nossa pérola que é o raciocínio, a nossa pérola divina, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na nossa glândula pineal ou epífise. Então, eu vou ler para vocês agora um trecho do segundo volume dos chamados livros, os 4 primeiros volumes das obras-primas de Francisco de Assis, o livro Universo em Desencanto, que começaram a ser editados em dia 4 de outubro de 1935. Então, o segundo volume, ele fala assim, segundo volume das obras-primas, na página 296. Olha o que o Racional Superior nos alerta. Quando vierem essas ideias de espíritos inferiores, o que deveis fazer? Calma, meu irmão, de perturbações já chegam as que têm se passado. Então aqui, em vez de ele chamar os habitantes do vácuo, do astral térreo, de habitantes, ele chama nesse momento de espíritos inferiores, porque nós somos, por nós vivermos sem se conhecer, não sabemos que somos atuados por vibrações negativas. Então esses habitantes do astral térreo, eles estão na missão de nos lapidar e eles chegam para nos falar coisas, para nos levar para a encrenca, para nos levar para a discórdia, para nos levar para uns contra os outros, né? Então, olha o que o Racional Superior alerta. Calma, quando vier aquela emanação negativa na nossa cabeça, ele nos orienta a falar, calma, meu irmão, de perturbações já chegam as que têm acontecido até então. Então, ele nos ensina a chamar esses habitantes do astral terra de irmãos, porque realmente tudo aqui nessa esfera de vida, todos nós saímos do mundo de origem, nosso mundo racional, e somos realmente todos irmãos, né? Um outro trecho, ele fala o seguinte, no Histórico 520, ele fala assim, basta ser pensador, basta viver desconhecido de si mesmo, que não sabe que recebe vibrações negativas dos habitantes do astral térreo com a missão de nos lapidar. Já no livro do Histórico 326, na página 67, ele fala, por o pensamento ser conflitante, é que todos vivem num conflito consigo mesmo e em conflito com os demais, e por isso o brigueiro infernal entre todos não cessa. Então é o alerta. Por quê?
Para nós desenvolvermos o raciocínio e vivermos essa leveza, a leveza da paz, do amor e da fraternidade já nos nossos dias, nós temos que seguir a linha racional. Nós temos que perseguir a conduta racional. Isso não quer dizer que nós já sejamos puros, limpos e perfeitos, não. Mas ele nos alerta que nós temos condição de buscarmos já viver, ter outro procedimento. Porque ele diz assim, como pode? Vocês estão estudando a cultura racional, mas estão ainda procedendo como se nada tivessem conhecido. Estão procedendo ao contrário do que está escrito nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto, da energia racional materializada em forma de letras, de palavras. Então nós temos contato diariamente com a energia mais poderosa do universo, que nos equilibra, mas nós, ao sairmos para o nosso dia a dia, nós temos que buscar viver todos esses ensinamentos, porque quando você pratica a conduta racional, a linha racional, você vai ter um desenvolvimento do seu raciocínio de forma maior, você vai evoluir mais rapidamente, porque você está sendo obediente aí, os 3 mandamentos, né? Obediência, a persistência e a paciência. Aí você me diz, mas olha, tem hora que vem uns problemas muito duros, vem uns problemas muito doloridos que nos abala. Sim, nos abala. Mas o racional superior diz que nós temos com quem contar e onde nos agarrar. Então, no caminho certo, o que ainda não está certo vai se acertar. Isso são palavras textuais. Então, todos nós temos obstáculos no nosso dia a dia. E conforme a gente estude e a gente obedeça, os nossos habitantes, os habitantes do mundo racional, os nossos irmãos superiores, eles vão na nossa frente, eles vão limpando o nosso caminho na nossa frente. E nós vamos vencendo esses obstáculos. E por isso que ele nos diz, paciência, porque nem tudo pode ser resolvido do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Mas tem que ter paciência e confiança. E ele ainda nos diz, vocês têm que viver alegres, felizes e contentes, porque vocês já têm em mãos a maior energia do planeta. Vocês já estão com toda a definição da vida de vocês em mãos. Então, a conduta de vocês é viver alegre, feliz e contente, porque Deus é alegria. E vocês, como filhos de Deus, têm que viver essa alegria, mesmo que ainda esteja acontecendo alguma coisa que o desagrade. Então, você tem que confiar que o racional superior vai colocar os pingos nos is e você vai seguindo obedecendo, persistindo e tendo paciência. Que nós todos, estudantes de cultura racional, como nós falamos sempre aqui para vocês, já tivemos muitas provas e comprovações de que tudo vai se resolvendo a contento. Como nosso pai gostava de falar, nosso mestre Manuel Jacinto Coelho. Vocês estão na linha racional, vocês estão procurando ser racionais, então tudo vai se resolver a contento e resolve mesmo, resolve mesmo. Algumas questões são mais rápidas, outras mais devagar, mas elas se resolvem. Um outro trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês é uma fala do nosso mestre, que um dia ele falou assim: quando uma pessoa age mal, não devemos julgar o feito, e sim observar a causa, que é a carga magnética, e por isso não se deve dar importância. O que ele quis dizer? Aquela pessoa que está servindo de aparelho da energia magnética, ela vem te trazer coisas ruins. Ela vem ali trazer uma fofoca, uma confusão, uma intriga, um julgamento, uma crítica. Então você a orientação dele. Você tem que procurar não se aborrecer, você tem que procurar respirar fundo, você tem que procurar não perder a calma e, de preferência, não responder, se possível,
Ou se precisar responder, você diz, espera aí, a gente vai ver como é que a gente vai resolver isso da melhor forma possível. Porque geralmente quando a gente responde imediatamente, é o tomou, bateu, levou, né? Ele vem com a energia, com um problema aí da energia magnética e você, se você responder rapidamente, você vai responder no mesmo nível energético. Então, o ideal é você procurar dar um tempo, procurar, se puder, responder depois, uma hora mais tarde, e procurar o lema da conduta racional. E quando vier algum problema muito sério, é entregar mesmo na mão do racional superior, né? O racional superior, ele diz que tem um trecho do livro que ele fala que basta lembrar do raciocínio para a nossa vida se organizar. Então, quando vêm essas emanações negativas e vêm esses momentos difíceis na nossa vida, é ficar lembrando do raciocínio, ou falando, meu racional superior me ajuda, é buscar trazer partes do conhecimento racional, ou falar raciocínio, racional, raciocínio, porque essas são palavras ligadas à energia racional e que vão afastando aquelas energias pesadas que estão ali querendo ver o circo pegar fogo, porque o magnético é para isso. O magnético é para ver confusão, intriga. Então, tudo que ainda não está bom na nossa vida, entregar na mão do racional superior, porque ele que sabe de tudo, ele sabe as melhores horas, ele sabe a forma certa em que aquilo vai ter que ser resolvido e como vai ser resolvido. Então a gente tem que confiar que o mundo tem dono e o dono é o verdadeiro Deus, o racional superior. Numa mensagem que circulou lá no Retiro Racional na década de 70 e 80, falava assim, o bicho esquenta a cabeça com tudo que é bobagem. Porque ele nos chama de bicho. Basta viver como bobo para se desequilibrar à toa. Não tem equilíbrio. O que tem que fazer as feras? Ter força de vontade para dominar a sua ferocidade, pelo conhecimento existente do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte suprema do corpo. Já no histórico 147, na página 103, ele nos alerta. Para desenvolver o raciocínio, a vidência racional e o aparelho racional, é preciso que o caráter e a moral seja racional. Na página 115 ele continua, porque passou a se conhecer e não mudou o procedimento. Porque quem passou a se conhecer não pode ser mais o mesmo de quando vivia sem se conhecer. Olha aí. E depois ele diz, o capricho e a persistência para ser cada dia melhor, para viver a linha, a conduta racional. Né? Então, esse é um alerta para todos que estão iniciando o estudo, até para quem ainda não conhece a cultura racional, de como o racional superior nos orienta a vencer esses obstáculos ardilosos que a energia magnética coloca no nosso dia a dia e como nós devemos agir racionalmente, né? Qual seria o melhor procedimento. E para finalizar, eu trouxe para vocês um prospecto que circulou na década de 70, na década de 80, eu não sei precisamente o ano, no Retiro Racional, onde um motorista de táxi, ele fazia a propaganda do livro no seu táxi. Então ele botava o livro de uma forma bem visível por dentro do carro. Então ele saiu do táxi, foi resolver um problema e quando ele voltou, ele encontrou um papel escrito assim, olha só. O livro cintila em seu carro como um astro de sabedoria, mas ninguém o vê. Quase toda a humanidade da Terra está envolvida numa cegueira que não percebe. Parabéns a você que tem a coragem de trazer tão visível a maior força circulante no planeta. É o livro que dá impacto em muita gente, confunde os que se julgam inconfundíveis
e coloca no seu devido lugar todo aquele que pensa ser o máximo na Terra. O livro chama, faz psiu, conversa com as pessoas, aplaude e lapida quando necessário. Será que estão realmente alcançando esse livro? Quem age racionalmente não discute, não guerreia, não briga, não tem confusões, não tem ambição, não tem ganância, não visa coisa alguma, porque não está vivendo perdendo tempo com o que não é seu. Assinado, uma habitante do mundo racional, aí ele colocou R, quer dizer, racional. E o título desse prospecto é Um extraterreno deixa esses dizeres dentro de um táxi de um leitor do livro Universo em Desencanto. Então, mais uma vez, os nossos irmãos de origem trabalhando aqui nesse campo de vida material para nos chamar a atenção para conhecermos os livros Universo em Desencanto, e mais uma vez ele nos chama a atenção de como devemos agir racionalmente. Não discutir, não guerrear, não brigar, não ter confusões. Quer dizer, viver a conduta racional, que não é fácil, mas que não é impossível, e que o racional superior já nos chamando a atenção já desde o primeiro volume, né? Que nós temos que procurar viver a mensagem, porque vivendo a mensagem, mudando a nossa conduta, a nossa vida vai ser muito mais leve. A nossa vida vai ser efetivamente de alegria, de paz e de amor. Até porque uma das coisas que eu me lembro quando me vem um problema desse, que vem alguém perto de mim e traz alguma confusão e quer fazer alguma fofoca, quer falar mal de alguém, eu procuro mentalizar. Cultura racional é um conhecimento de paz, amor e fraternidade. Então eu procuro me agarrar à mensagem racional para não escorregar, para poder realmente viver o que a mensagem vem nos ensinando. Então, muito obrigada pela atenção. Se você gostou, não deixe de curtir este vídeo, se inscreva no canal, porque assim mais pessoas poderão conhecer a mensagem da cultura racional. E muito obrigada por ter ficado até agora e salve!